Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje teremos aqui uma aula que gravei no projeto Escola na TV. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Boa tarde, sou a professora Paula Ripamonte de Ciências das escolas MF José Rodini Luiz e do CAIC e estou aqui novamente para mediar as aulas do professor Cássio de Matemática para os 8º e 9º anos. Olá, Esperamos que pessoal. estejam todos bem em casa, né, protegidos, fazendo as atividades. Sim. Tenham em mãos os seus cadernos, caneta, lápis, borracha para anotações. Se não der tempo, tem as aulas gravadas, tá? Envie suas dúvidas aqui para o QR Code aqui no WhatsApp do programa. E também fica lá nas redes sociais e no YouTube. Vamos agradecer aos intérpretes de Libras, ao pessoal que higieniza tudo, sem esquecer hoje dar o parabéns especial aos profissionais da educação física que cuidam muito bem da nossa saúde. Então vamos lá para a aula de hoje sobre polígonos, perímetro e área de quadriláteros. Vamos lá, gente. Bem-vindos a essa aula, pessoal. Eu gostaria de lembrar vocês que na nossa última aula para o 8º e 9º ano de matemática, houve uma queda de energia, então nossa aula foi interrompida bem lá no final. E eu acabei, terminando essa aula em casa e a gente colocou no YouTube. Então o pessoal pode assistir aquela aula, tá, que ficou lá para terminar no YouTube, tá certo, pessoal? Gente, hoje então a gente vai falar de polígonos, tá? Perímetro e área de quadriláteros. Os objetivos são conceituar e identificar os polígonos, utilizar as unidades de medida de comprimento e área no cálculo de perímetros e área de quadriláteros, tá certo? Então, como já foi falado, vocês precisarão de caderno de matemática, lápis, borracha e caneta, tá certo? Vamos começar com esse problema aí, ó. Uma equipe da NASA planeja construir uma estrutura quadrilateral no formato da figura ao lado, para enviar a Marte em uma missão. Essa estrutura será a base para um módulo a ser instalado naquele planeta. Eles precisarão calcular o perímetro e a área dessa estrutura. Quais serão esses valores? Gente, como será que faz, para a gente calcular isso daí, hein? A gente vai ficar pensando neste problema e, no final, a gente vai voltar nele, combinado? Então, olha só, já pararam para pensar quantas formas geométricas estão presentes em nossas vidas? Dá uma olhada à volta aí, onde você está. Com certeza, você verá muitas formas geométricas, tá bom? Vamos ver, então, algumas situações em que as formas geométricas aparecem? Então, olha lá. Já reparou que as abelhas produzem colmeias em formatos geométricos? Você sabe dizer o porquê disso, gente? Então, eu trouxe essa curiosidade aqui para a gente, ó. As abelhas usam cera para construir os alvéolos das colmeias, que servem depois de depósito para o mel que fabricam. Elas constroem os alvéolos procurando uma forma que otimize a economia e que apresente maior volume para menor porção de material gasto. Então, gente, olha como a natureza é maravilhosa, Até isso as abelhas sabem, procurar gastar menos material para poder conseguir armazenar melhor e com mais volume aí o seu mel. Incrível, não é verdade, gente? Perfeito, né, professor? Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, que de ciências, olha, realmente. Então, as abelhas elas vão otimizar todo esse espaço para armazenar a maior quantidade, gastando menos cera possível. E isso tem um formato específico. Olha que legal. Olha o formato. As colmeias, gente, possuem formato hexagonal. Olha que legal aqui, ó. Tá? Então, percebam que elas se encaixam uma nas outras. Reparem aí no desenho, gente. Tá vendo que a colmeia são formatos de hexágonos e uma se encaixa do lado da outra. O interessante é que só existem 3 formas geométricas que podem ocorrer isto, tá? O quadrado, o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os 3 lados de mesma medida, e o hexágono. São as únicas formas geométricas que é possível encaixar uma do lado da outra sem haver sobra de espaços. Tá certo? Agora, vocês já se perguntaram por que será que não encontramos quadrados nas construções, mas somente retângulos? Reparem essa imagem dos prédios, todos retangulares, vários tipos de retângulos. Por que será, hein, gente? Eu acho aí que a possível explicação é que
quadrado ocupa mais espaço, né? Imagina, ocupa mais o espaço horizontal. Então, para você conseguir economia aí de terreno, por exemplo, é muito melhor o retângulo, né? Ele ocupa menos espaço. Então, aí você joga o prédio lá para cima no formato retangular, tá? Por isso, então, será que os retângulos são tão utilizados nas construções? Não é verdade, gente? Ó, olha só uma coisa interessante. Se a gente juntar dois quadrados, eles se transformam num retângulo. Tá vendo? Então, o que a gente pode concluir? Que o retângulo está dentro dos... Aliás, os quadrados estão dentro dos retângulos, né? Escondidos lá dentro, tá? Até o próprio formato, né, professor? Da televisão que você está assistindo aí, verdade, é um retângulo, né? Dois quadrados. Ou a tela do celular são retângulos que podem ser dois quadrados. Não é verdade, gente? É isso mesmo. Agora, como podemos, né, chamar todas essas formas geométricas que acabamos de ver? Você sabe dizer, professora Paula, qual o nome dessas formas geométricas, assim, generalizado? Olha, eu não sei, eu sou de ciências, a parte da matemática fica com você. Não, então, tem um nome sim, tá, gente? Olha lá. O nome é polígono, né? O que são os polígonos? São figuras geométricas planas. Ou seja, quando fala de plano, gente, lembra de tapete, lembra de uma folha sulfite, por exemplo, tá? E elas são formadas por segmentos de reta. O que é um segmento de reta? É um pedaço de reta, é uma linha que você faz no seu papel. Essas linhas são chamadas de lados, tá certo? Então essas figuras recebem um nome de acordo com o número de lados que ela tem, tá? Então a gente pode até ver uma curiosidade, a palavra polígono, tá? Vem aí do grego, poli, vários, e gonos, lados. Então, vários lados são os polígonos, tá bom? Vamos ver alguns exemplos de polígonos, então, e seus nomes? Então, o primeiro aí, ó, número de lados, 3. Então, o menor número de lados possível são os 3, tá? Não existe polígono de 2 lados. Então, o nome dado é triângulo. Olha a forma aí do lado. Número de lados, 4. Quadriláteros. Nos quadriláteros, a gente vai ter 5 figuras diferentes, tá? Então, vamos lá. Quadrado, retângulo, depois vem losango, paralelogramo e trapézio, tá? E depois, número de lados 5, pentágono. Tá aí o pentágono aí do lado. E número de lado 6, hexágono. A figura está aqui também do lado para vocês verem, a casinha da abelha, o hexágono. Ô professor, então, deixa eu fazer um comentário aqui. Triângulo, 3 lados. 3 lados. Né? Quadrado, 4 lados. Pentágono, penta, 5. Isso. Hexa, 6. Então tem a ver, né? Sim, tudo a ver. O nome que ele recebe triângulo é porque tem 3 ângulos ou 3 lados, né? Toda figura assim, no mesmo número de lados, ela vai ter o mesmo número de ângulos. Então, triângulo, 3 ângulos, 3 lados. Quadrado, quadriláteros, né? 4 lados, 4 ângulos. Pentágono, penta é 5. Pode ver, pentacampeão, foi campeão 5 vezes. Então, pentágono, 5 lados, e assim por diante. Tá certo? Muito legal. Agora, olha essa imagem, gente. Aqui, a gente tem um quadrilátero, tá? E nela, eu indiquei algumas coisas desse quadrilátero. Então, a gente chama de elementos de um polígono. Então, vamos começar pelos vértices. Os vértices são as pontas, tá? Que estão indicadas aí, são as pontas. A gente fala que o vértice, ele bica, tá? Como se fosse uma ponta, ele bica. Então, os bicos, tá? Da figura. Agora, os lados são as linhas que formam a figura. Então, aqui, ó, os lados estão de azul aqui, ó, tá? Já os ângulos, eles estão dentro aí, os ângulos internos, eles estão dentro da figura. Então, como é um quadrilátero, ele tem 4 ângulos. Está indicado aí em amarelo, tá aqui, ó. Vou indicar aqui para vocês. Aqui é um ângulo, ó. Tá? E esse X que vocês estão vendo aí, tá? Aliás, essa figura parece uma pipa, não é verdade, gente? Essas duas aí, as varetas da pipa, seriam as diagonais, tá? Então, a gente tem 2 diagonais. Então, todo quadrilátero tem 2 diagonais, tá certo? Vamos ver agora a definição, então, de cada coisa que eu acabei de falar para vocês. Então, os vértices são pontos de encontro, tá, de 2 lados consecutivos de um polígono. Já os lados são segmentos que formam a linha poligonal.
tá? Então, os lados são eles que formam mesmo os polígonos em si. Os ângulos são formados por dois lados consecutivos, como a gente viu. A gente precisa de dois lados, um do lado do outro, para formar um ângulo, ó, desse jeito, tá? E as diagonais são segmentos que unem dois vértices, tá? Não consecutivos do polígono. Então, aqui, ó, aqui é uma diagonal, ó. A gente vai unir dois vértices não consecutivos. Então, a gente tem aí uma diagonal, tá certo? Então, olha lá. Agora que a gente já tem uma ideia do que é polígono, gente, vamos então aprender como calcular aí, tá? O perímetro e a área dos quadriláteros, tá certo? Mas para calcular o perímetro e a área dos quadriláteros, a gente precisa saber quais instrumentos de medida utilizar e quais são as unidades de medida também que a gente deve utilizar. Não é verdade, gente? Então, dá uma olhadinha, ó. As unidades de medida de comprimento, a gente vai utilizar para medir o perímetro, tá? Do quadrilátero. Então, o perímetro, gente, para medir o perímetro, a gente usa a unidade metro, que vem lá do Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, olha lá, o metro. O metro tem múltiplos e submúltiplos. Então, o seu primeiro múltiplo é o decâmetro. Depois vem o hectômetro, tá? Essas duas unidades eles não são muito utilizadas. Agora vem uma que vocês conhecem bem, ó, os quilômetros, tá? O quilômetro é um múltiplo do metro, tá? Agora vamos ver os submúltiplos. O primeiro é o decímetro, tá? Não muito utilizado também, mas pode aparecer. Depois vem o centímetro, que a gente conhece também muito bem. E por último aí, milímetros, tá? Os milímetros também são muito utilizados. Então, para a gente perceber onde são utilizadas cada uma dessas unidades aqui que eu acabei de falar, eu trouxe alguns exemplos, ó. Então, para a gente medir uma formiga, a gente usa milímetros, tá? Para expressar a unidade aí do tamanho da formiga. Para falar o tamanho de um lápis, a gente fala em centímetros, tá certo? Agora, para a gente expressar o tamanho da frente da nossa casa, a gente usa aí os metros. E para a gente expressar a distância entre duas cidades, a gente usa os quilômetros. Tá vendo? Como utilizar cada unidade aí? A unidade é um metro, né, na realidade. Esses todos que eu mostrei são os múltiplos e submúltiplos do metro, tá bom? Agora vamos falar das unidades de medida de superfície. Gente, para calcular a área, iremos utilizar o metro quadrado, tá certo? O metro quadrado também é uma unidade padrão do Sistema Internacional. Então, olha lá. Ó, é assim que ele é representado, o m com o 2 elevado. Tá vendo ali, gente, na tela? Vocês estão vendo aí na tela de vocês, aqui, ó. M elevado a 2, tá? Também existem os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado, tá certo, gente? Então, olha lá, o primeiro múltiplo, gente, é o decâmetro quadrado. Também nunca, assim, muito pouco utilizado no nosso dia a dia. Depois vem o hectômetro quadrado, também não muito conhecido. Agora uma unidade muito conhecida aí, ó, o quilômetro quadrado, tá? Agora, o submúltiplo. O primeiro dele é o diâmetro quadrado, decímetro quadrado, gente. Depois vem centímetro quadrado. E por último, milímetro quadrado. Gente, nessa aula nós não vamos focar nas conversões aí entre essas unidades, porque você pode transformar. A gente sabe lá que 1 quilômetro são 1000 metros, 1 metro são 100 centímetros. E assim por diante. Nós não vamos focar nesse tipo de transformação, tá bom? Isso aí é assunto para outras aulas. Agora, ó, vamos ver exemplos de aplicação aí, onde a gente usaria as unidades de área, então. Então, o primeiro é a tela de um celular. A gente usaria os centímetros quadrados para expressar aí a área dela, tá? Depois, um continente. A gente utilizaria quilômetros quadrados. Para a gente expressar aí a medida de um terreno residencial, a gente utilizaria metros quadrados. E para um chip de computador pequenininho, a gente utilizaria milímetros quadrados, tá certo? Então agora observa alguns instrumentos e medidas que a gente pode utilizar para encontrar o perímetro e a área. Ó.
Trouxe aqui a fita métrica, tá? E também uma régua, tá certo? Professor, mas eles podem ter em casa, lá nas ferramentas do pai, uma trena, né? Isso. E pode ter também o que a gente chama de metro, né? Que é aquele de madeira que vai dobrando e desdobrando. Isso aí Isso. pode ser que tenha lá na casa deles verdade. também, né? É um dos possíveis instrumentos também. Muito legal. Gente, vamos começar agora a entender cada quadrilátero, então, já que são 5 quadriláteros. O primeiro quadrilátero é o quadrado, tá certo? Gente, o quadrado, ele tem os lados iguais e paralelos, tá certo? E os seus ângulos, todos eles medem 90 graus, tá bom? Já que ele tem os lados iguais, para você encontrar o perímetro, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos os lados ou multiplicar o lado por 4, tá certo? 4 vezes o lado. Agora, para você encontrar a área do quadrado, você vai usar a seguinte expressão. A área igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Por que a área é uma dimensão vezes a outra, gente? Porque se você pensar, o polígono é uma forma Plana. Ela é plana, isso mesmo, uma forma plana. Então, forma plana tem 2 dimensões apenas. Por isso então que a gente multiplica aí, no caso, 2 dimensões, tá? Como o quadrado tem lados iguais, fica lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. O próprio nome aqui elevado a 2 vem daí, vem da área do quadrado. Legal, né, gente? Vamos ver então um problema, então, utilizando essas 2 expressões aí? Então, olha só, o engenheiro computacional precisa produzir uma placa quadrada de lados iguais a 3 milímetros. Nesta placa, precisa acoplar um circuito que passe por seu perímetro e cobrir toda a sua área com uma pasta resfriadora. Qual é o perímetro e a área da placa a ser produzida? Então vamos lá. Para a gente encontrar a resposta, vamos desenhar aqui então um quadrado, tá? E o lado dele tem 3 milímetros, tá? Então vou representar só 2 lados, já que todos os lados são iguais, tá certo? Então o perímetro, gente, é só a gente fazer 4 vezes o lado, ou seja, 4 vezes 3, tá? Que é 12 milímetros o perímetro. Agora, para a gente encontrar a área, a gente vai fazer a área é lado elevado a 2, ou lado ao quadrado. Ou seja, o lado mede 3, 3 ao quadrado é 9. 9 milímetros quadrados. Prestem atenção, hein? Já que eu estou falando de superfície, medida de superfície. Então, tem que vir o elevado a 2 aqui na unidade, tá? Então, esse foi um problema usando aí área e perímetro de quadrado. Agora vamos falar do retângulo, gente. O retângulo, né? Vocês viram aí que o quadrado ele também pode ser um retângulo, não é verdade? Olha só. O retângulo é um quadrilátero que possui lados opostos, paralelos e congruentes, e com também ângulos iguais a 90 graus. Está vendo que praticamente a mesma definição do retângulo é a do quadrado? O que ele diferencia? Diferencia que o quadrado todos os lados são iguais mesmo, mas no retângulo não. No retângulo tem lados paralelos iguais. Ou seja, ó, aqui embaixo a gente vai chamar de base. Então essa base aqui é igual aqui em cima, que eu posso chamar de base também. E aqui do lado a gente tem esse lado que a gente chama de altura, que é igual a esse outro lado aqui, que também chamo de altura. Tá certo? Então, olha lá, para encontrar o perímetro do retângulo, é simples, é só medir, aliás, é só somar todos os lados. Somar aí, no caso, como ele tem 2 bases e 2 alturas, eu vou somar 2 bases mais 2 alturas. Já para você encontrar a área do retângulo, você vai multiplicar suas 2 dimensões, ou seja, base vezes altura. Muitas vezes vocês podem encontrar a palavra também comprimento e largura. É a mesma coisa, tá? A base pode se chamar comprimento e a altura pode ser largura, tanto faz. Tá? O importante é você multiplicar os dois, comprimento vezes largura ou base vezes altura. Tá certo? Vamos ver um exemplo então onde a gente vai utilizar isso? Então olha lá, Paula comprou um terreno retangular, cuja largura mede 20 metros e a área total é de 700 metros quadrados e precisa colocar uma cerca à sua volta e um gramado para cobrir toda a sua superfície. Quantos metros de cerca e quantos metros quadrados de gramado Paulo deverá comprar? Então vamos lá, vamos pensar. Ó.
A grama é vendida por metro quadrado. Então, a quantidade de grama vai ser igual à área aí do terreno, ou seja, 700 metros quadrados. Então, precisaria de 700 metros quadrados de grama, tá? De gramado aí, tá? Agora, para a gente descobrir quanto de cerca a gente vai gastar, a gente precisa das dimensões aí do retângulo. Eu tenho aqui a altura, que é 20. Então, eu tenho que a altura é igual a 20 metros. Falta eu descobrir, então, a largura ou a base, tá? Então, quanto que é essa base? A gente vai descobrir agora, tá? Como que a gente faz isso? A gente utiliza a fórmula da área. A área é base vezes altura, tá? Então, como a gente sabe a área, a gente vai trocar o A por 700. A base a gente não conhece, a gente deixa B mesmo. A altura a gente troca por 20, porque a gente conhece, tá? O que faz agora? Ficou uma equação do primeiro grau. Lembra da nossa aula lá de equação do primeiro grau? Vamos passar o 20 dividindo os 700. Então, ficou que B é igual a 700 dividido por 20. Então, dividindo isso aí, a gente vai encontrar que B é igual a 35 metros. Ou seja, a base é 35 metros. Então, agora, para a gente descobrir o perímetro. Não acabou, hein? O perímetro vai ser a soma aí de todos os lados. Ou seja, ó, aqui vai ser, então, 35, aqui também. Tá? E aqui vai ser 20 também, ó. Então, vamos lá. 35 mais 35 mais 20 mais 20. Somando tudo, a gente vai ter 70 mais 40, que é 110 metros, tá? Então, a pessoa vai precisar aí, a Paula vai precisar de 110 metros de cerca. Tá certo, gente? Professor, aproveitando aqui uma dúvida da Ana Laura, por que utilizamos o quadrado e não outras formas geométricas como unidade de medida de área? Ah, sim. Então, é assim, ó, a base aí, o quadrado, é uma forma que tem todos os lados iguais, correto? O que a gente pode pensar assim, ó? Vamos pensar nas dimensões. Ele tem comprimento e largura, ele tem duas dimensões, tá? Então, quando a gente se refere à área, ficou determinado aí que seria o metro quadrado, tá? Por causa do quadrado. Então, se você vê lá dentro do retângulo, não tem um quadrado também? Então, se você vê, o quadrado está em várias formas geométricas, tá bom? Por isso que aí o quadrado é utilizado para representar a unidade aí de medida de área, metros quadrados, tá bom? Pessoal, olha agora, vamos continuar. Nosso próximo quadrilátero é o paralelogramo, tá? Olha como ele é. Ele é uma figura aí, torta que a gente fala, né? Modo dizer, brincando aí. O paralelogramo ele também é um quadrilátero que tem lados opostos e de mesma medida, tá? Então, como assim, professor? É assim, os lados que são opostos, ó, esse aqui, o lado aqui que eu chamei de A, é paralelo a esse outro lado. Então, eles têm a mesma medida, tá? Esse lado aqui de cima, que eu chamei de B, é paralelo a esse lado de baixo, também chamado de B. Então, como eles são paralelos e opostos, eles têm a mesma medida também. E funciona igual o retângulo, tá? Como o paralelogramo ele é parecido com o retângulo, mas ele só é torto, né? Ele não tem os ângulos igual a 90 graus, as fórmulas de perímetro e área são as mesmas, tá? Olha só como vai ficar, ó. Para encontrar o perímetro, a gente vai somar todas as suas medidas laterais, tá? Então vai ser A mais B mais B, ou seja, 2A mais 2B. Agora, para você encontrar a área, você vai fazer vai usar a mesma expressão do retângulo. A área igual a base vezes a altura, tá? Um detalhe aqui na figura, ó, que a altura, ela é uma linha perpendicular à base, ó. Reparem na figura, que essa linha aqui, ó, que eu vou passar por cima, ó, é a altura. É uma linha que forma um ângulo de 90 graus aí com a base. Tá certo? Vamos ver um exemplo? Ó, determine a altura do seguinte paralelogramo abaixo, de área 34,20 centímetros quadrados. Então, para a gente determinar aí a altura, a gente vai precisar utilizar a fórmula da área. Então, a área é base vezes a altura. A área ele não me deu? 34,20. A gente substitui aí no lugar do A. A base eu sei, porque a base está aqui, ó, 7,6. A altura é o que eu quero descobrir. Virou uma equação do primeiro grau. Então, o que a gente faz? Passa o 7,6 dividindo aí o 34,20.
tá? Fazendo essa conta de divisão, a gente encontra que a altura é igual a 4,5 centímetros. Tá certo, gente? Agora, vamos ver o losango. O losango, gente, ele é um quadrilátero que possui seus lados iguais, como o quadrado, tá? Só que os ângulos internos deles não são iguais a 90 graus, ele é torto também, como o paralelogramo, tá? Então, ele possui aí uma característica que a gente fala das diagonais. Então, olha na figura, ó, ele tem duas diagonais. A gente lembra da pipa, não é verdade? Quando olha para um losango. Então, vamos ver como que calcula, então, o perímetro e área. O perímetro, como o quadrado, como eles têm os lados iguais, o perímetro vai ser 4 vezes o lado, ou a soma dos lados, tá? Agora, para você calcular a área, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. A área, a gente vai usar a medida das diagonais maior e diagonal menor. Então, a fórmula aí da área, a expressão vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá certo? Vamos ver um exemplo, então, como a gente utilizar isso daí que eu acabei de falar. Se um losango possui área de 300 centímetros quadrados e uma diagonal maior de 30 centímetros, qual é a medida da diagonal menor deste losango? Então, gente, vamos pensar comigo. Ó a fórmula da área. Diagonal maior vezes menor dividido por 2. Ele nos deu aí a medida da área. Então, vamos trocar o A pelo 300. A diagonal maior, ele nos deu que é 30. Diagonal menor, a gente quer descobrir, a gente deixa o D minúsculo aí, dividido por 2. Virou de novo uma equação do primeiro grau. Passa o 2 que está dividindo aqui para o outro lado, multiplicando. Olha lá. O resto você copia. Então, faz lá. 300 vezes 2, 600. Então, ficou que 600 é igual a 30 vezes D. Passa o 30 dividindo, ficou que 600 dividido por 30 é igual a D. Ou seja, a diagonal menor é 20 centímetros. Tá certo, gente? Olha lá. Encontramos o valor da diagonal menor aí deste losango. Tá certo? Vamos para a última figura, então, para o último quadrilátero? Ufa, né, gente? São muitos quadriláteros. Trapézio agora. O trapézio, gente, é um quadrilátero também, óbvio, né? Que tem apenas dois de seus lados paralelos. Tá? Os lados paralelos de um trapézio são chamados de base. Eu representei pela letra B menor, tá? Mas poderia ser B maior. E a distância entre as duas bases chama-se altura. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Como ele tem duas bases, a maior a gente vai chamar de base maior e coloca o B maiúsculo. A menor, como ela é menor, a gente coloca o B minúsculo. Tá? Para você encontrar o perímetro dele, basta você somar todos os seus lados. Então, no caso aqui vai ser A mais B mais B. Ou seja, 2A mais 2B. Agora, para você encontrar aí a medida da sua área, a gente tem que prestar bem atenção também, como lá no losango. Vai ser base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Então, prestem atenção. Primeiro você soma a medida das bases, depois multiplica pela altura e divide por 2. Tá certo? Vamos ver um exemplo? Olha lá, uma pista de skate tem o formato do trapézio abaixo. Calcule a área e o perímetro dessa pista, tá? Então, gente, observe assim, para a gente calcular o perímetro vai ser simples. A gente vai somar todas as medidas. Então, vou colocar aqui todas as medidas e vou fazer a soma, tá? Então, somando 20 mais 27 mais 42 mais 28, a gente encontra 117 metros. Então, esse é o perímetro da pista de skate. Agora, para encontrar a área, a gente vai precisar da expressão aí, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Ó, base maior é 42. A base menor é 20. Fecha parênteses. Vezes a altura, que é 25, dividido por 2. Tá? Olha lá. Então, somando aí 42 com 20, vai dar 62. Vezes 25, dividido por 2. Vou colocar aqui em cima para continuar. Ó. Então, a área vai ficar 1.550 dividido por 2, ou seja, 775 metros quadrados. Tá certo? Pessoal, olha só, agora chegou a hora da participação. Agora vocês vão ter que trabalhar, né? Vamos resolver os exercícios. Lembra do problema inicial?
Então vou ler de novo para vocês. Ó. Uma equipe da NASA planeja construir uma estrutura quadrilateral no formato da figura ao lado para enviar a Marte em uma missão. Essa estrutura será a base para um módulo a ser instalado naquele planeta. Eles precisarão calcular o perímetro e a área dessa estrutura. Quais serão esses valores? Reparem bem, gente, que essa figura aqui, ó, é o que, gente? Paralelogramo, tá? Então vamos lá, tá? Lembrando aí de participar, né? Então envia depois as suas respostas para a gente conferir e corrigir com vocês. Vamos dar o tempo? Vamos lá, então. Valendo. Vai ser tema de outra aula. E aí, professor, ó, a Yasmin mandou uma resposta aí pra gente. Será que ela acertou? Vamos conferir? Sim, vamos conferir? Então, olha lá. Gente, para a gente achar o perímetro do paralelogramo, a gente vai precisar, então, somar a medida dos seus lados. A gente pode até completar aqui no desenho. Aqui a gente coloca 8 e aqui em cima a gente coloca 12, tá? Então, vamos lá. 8 mais 8 mais 12 mais 12. Então, somando tudo, vai dar 16 mais 24, que é igual a 40 metros. Tá certo? E a área, a gente vai fazer base vezes altura. Então, no caso aí, a base é 12 e a altura é 5. 12 vezes 5, 60 metros quadrados. Então, essas serão as dimensões aí dessa estrutura que a NASA vai enviar a Marte. Legal, né? Muito bom. Muito bem, a Yasmin acertou. Parabéns, Yasmin. Parabéns, Yasmin. E aí, professor, aproveitando, para uma outra aula, a Beatriz perguntou se o senhor pode explicar como é que calcula a área do círculo, né? Sim, com certeza. Vai ficar para outra aula, porque o círculo é uma figura muito especial também. Então, ela tem que ser uma aula exclusiva aí só para ele, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vamos para o segundo exercício? Então, vamos lá. Um terreno quadrado foi doado para a construção de um centro de estudos científicos. Sabendo que a área deste terreno é de 1.600 metros quadrados, calcule seu perímetro. Então é com vocês, gente. Vamos lá. Vamos lá, então? Valendo?
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, E aí, o Josué, que deve estar lá nos assistindo, será que ele conseguiu fazer? O Josué do nono A, lá do Rodine? Vamos né? ver? Vamos ver então. Olha só. Gente, aqui a gente já sabe a área, né, do terreno. Então, ó, a área é igual a 1.600 metros quadrados. Então, qual que é a expressão que a gente usa para calcular a área do quadrado? Não é a área é igual a lado ao quadrado? É isso, não é? Então, para a gente encontrar o perímetro desse terreno, a gente precisa descobrir a medida do lado. Então, a gente vai ter que fazer a operação inversa aqui. Então, a gente vai ter que trocar o A por 1.600, tá? E descobrir o lado. Então, ficou assim, ó, 1.600 igual a lado ao quadrado. Quando acontece isso, gente, para a gente tirar o elevado ao quadrado do L aqui, a gente joga a raiz quadrada dos dois lados, tá? Porque o inverso de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Então, como que fica? Fica assim, ó, a raiz quadrada de 1.600 é 40. E L, eu não joguei aqui, ó. A raiz quadrada de L ao quadrado é L, tá? Então, ficou que o lado mede 40 metros. Para descobrir o perímetro, como é um quadrado, é só fazer 4 vezes o lado, ou seja, 4 vezes 40, que dá 160 metros. Tá certo? Esse é o perímetro aí do terreno. Tá bom? Agora, gente, para a gente finalizar, a gente vai para a atividade 3. Uma pipa em forma de losango é formada por duas varetas diagonais, de 45 centímetros e 35 centímetros. A área dessa pipa em centímetro quadrado é... Então, vamos lá, gente. Vamos lá, 2 minutos. 2 minutos, hein? Espero a participação de vocês. Mandem as respostas aí. Valendo. E aí, será que alguém acertou? Parece ver? que a Esther mandou uma resposta pra gente. Vamos ver se está certo? Então vamos ver, vamos lá, ó. Gente, como é um losango essa pipa, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai usar a fórmula da área do losango. Então, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a gente vai substituir aí ó, o D maior por 45 e o Dzinho por 35. E divide por 2. Multiplicando esses dois aí vai dar 1.575, tá certo? Dividido por 2, que é igual a 787,5 centímetros quadrados, tá? Muito bem aí, acertou então. A alternativa, então, é alternativa B. B. Muito bem, tá certo, gente? Pessoal, vamos revisar o que a gente viu nessa aula? Então, a gente viu onde as formas geométricas aparecem no nosso cotidiano.
o que são polígonos e suas características, as unidades de medida de comprimento e superfície, né? Quem são os quadriláteros e como calcular seus perímetros e áreas. E é isso, tá bom? Gente, muito obrigado aí por ter acompanhado nossa aula, tá? Quem está assistindo pelo YouTube e Facebook, deixa o like aí para nós, tá bom? Comenta se for possível. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado. E aí, pessoal, que bom, né, estar junto com vocês hoje. Lembrando que se você não conseguiu fazer as suas anotações, né, daquelas definições, anote depois assistindo o vídeo novamente. É importante para você poder revisar, né, e fixar bem os conteúdos, porque matemática é uma questão de prática, né, de exercício mesmo. É verdade. Né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Falem para os seus amigos e participem bastante. Tá bom? Obrigado também pela participação de todo mundo aí, tá bom? Obrigada e estaremos juntos na próxima terça-feira. Até mais, gente. Até. Tchau, tchau. Gente, hoje estou aqui com a pergunta do aluno Davi, tá? E ele mandou a seguinte pergunta: se existem outros tipos de trapézios, tá certo? Então, olha só, Davi, existe sim. Os tipos de trapézios são: o primeiro é o trapézio retângulo, tá bom? Esse trapézio, ele apresenta dois ângulos retos. Olha lá, tá? E olha aqui os ângulos retos. Eles estão aí, tá? Ele também é um quadrilátero, né? Possui 4 lados. E os lados têm medidas diferentes, tá certo? Para você calcular aí o perímetro e a área, é a mesma fórmula que eu mostrei na aula, tá certo? Do dia 1º de setembro, tá bom? Gente, agora, o outro tipo de trapézio que a gente tem é o trapézio isósceles. Olha lá, por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados não paralelos congruentes. Ou seja, estes dois lados têm medidas iguais, tá bom? Olha só, esses dois lados aqui são a base, tá? Então, um deles é a base maior e o outro é a base menor. E o outro, né, é o trapézio escaleno. Foi o que eu mostrei para vocês naquela aula. Todos os lados têm medidas diferentes, tá certo? Então, olha só, os lados não paralelos não são congruentes. Então, no caso aqui, ó, esses dois lados que não são paralelos têm medidas diferentes, tá certo? E, gente, para você calcular aí o perímetro, você vai usar, então, A mais B mais C mais D. E a área, aquela mesma expressão, base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes a altura, dividido por 2, tá certo? Então, gente, gostaram da aula? Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. Pessoal, vou deixar aqui nas descrições o link para vocês acessarem, tá? Também o canal Escola na TV, tem muita aula legal lá, tá, gente? E o canal também da professora Leila. Abraço, pessoal, até mais!